história geral, vamos começar lá dos gregos, passando pela Idade Média, passando pela Idade Moderna, chegando, fazendo conexão com a história do Brasil, porque a gente aqui no Núcleo trabalha com a interdisciplinaridade aí. História e filosofia andando juntinhos aí. Tudo junto e misturado. Aí você pergunta se vai cantar hoje, Edvanzinho. Vamos cantar, lógico, tem que cantar. Olha que quando a gente ama, vira escravo do amor. Oh. Tá assistindo a live sábado? Maior live que o mundo já... Menino, Safadão e o avião junto. Tamo 10 horas junto. de live, 10 horas. 10 horas de live, meu amigo. Fogo, Nome, fogo. não tem não. Pode botar, reviver a John Lennon e botar com Paul McCartney, ainda não chega aos pés. Aí, Se ressuscitar John Lennon e botar com Paul McCartney, ainda não dá o Safadão com o avião. Mais rico aí. Olha aí, ó. Fernandes, nós somos os professores mais ricos. Das graças de Deus. Obrigado, que todo mundo tem. Obrigado. E aí, Edvanzinho? Quer começar? Como é a primeira questão aí? Primeira questão? Isso. Galerinha, pega aí o TD de vocês. Vamos usar nosso TD digital aqui, no ambiente virtual. Mais rico, olha aí, Vitória. Rico, mas das graças do Senhor. Obrigado, senhor. Edvanzinho, a primeira questão eu coloquei aqui uma questão de Aristóteles, que dá para conversar eu e você sobre a questão. Show de bola. Vamos lá, galerinha? Pega aí a primeira questão aí, do material digital que vocês têm. No chinelo. Quem é esse estribado, esse Jerônimo aí? Que é o Jerônimo Neto, de física. Homem, que é de fora aí. Não tem dinheiro aí que nem... Oh, meu Deus. Lainara! Fogo! Ismael, estão ligando pra mim aqui. Peraí, não, vamos lá. Desliga. Vamos lá. O papai vai agora. Vou desligar agora. Colocar no modo avião. Ismael, peraí. Fogo. Ei, esse iPhone 10 comprou onde, pá? Que iPhone 10, homem? Que é o Perebeijo. O bicho é o fraco. Com a tela... Rapaz, tem seis câmeras atrás do celular desse homem aqui. Eu não sei como é que faz isso, não. Tem, sonhos. Eu não sei nem usar um bicho desse aí. Se eu pegar, eu derrubo na hora. Fico todo me tremendo, só em ver. Começar os Paranauê. Primeira questão aí. Galerinha, a primeira questão de você é o seguinte, Edvanzinho, ó. Quando, pois, Aristóteles define o homem como animal político, ele não se refere à participação do indivíduo nas questões do governo como algo profissionalizado, tal qual hoje. Ser político era ser cidadão, e ser cidadão era ser homem perfeito, realizado. Na Grécia não existia a democracia representativa, na qual profissionais políticos se tornavam representantes dos cidadãos no governo da sociedade. As grandes decisões eram tomadas na Assembleia de todos os cidadãos. Eu começo ou você começa? Vamos lá, galerinha. A questão fala de quê? Da Grécia, do amor, né? Vamos falar dos gregos. Ixi, Maria, peraí, pega logo o pincel melhor aqui. Tá bom isso aí? Ó, a questão está falando da Grécia. Quais são os pontos, dentro da perspectiva histórica, que você não pode esquecer? Primeiro ponto, ó, hoje é dia do rock and roll, falei, tem que cantar música em rock, meu filho. Vamos cantar. Não agrada muita gente, não, mas a gente vai cantar um rockzinho, peraí, né? passa aí, Todo ó. Todo mundo que gosta de rock. Valeu, Fernando, Dia Mundial do Rock, certo? O cara mais underground que eu conheço é o diabo, que do inferno toca cover das canções celestiais, com sua banda formada só por anjos decaídos. A plateia pega fogo quando rola os festivais. Quer um rockzinho aí, né, Zé Cabaleiro? Zé Cabaleiro, vamos lá. Galerinha, quando a pessoa pensa na Grécia, primeira coisa quando fala de Grécia, vamos falar de quê? A Grécia não era um país, os gregos não eram um país. Grécia Antiga não é formada por um país. Você tem várias, né, regiões gregas ali, e que você vai ter um povo que nós chamamos de povo grego aqui, ó. Povo grego. O que caracteriza o povo grego? A língua, cultura, religião, mas não tinha uma Grécia unificada, uma Grécia enquanto país, né? E aí, veja, a história da Grécia, período pré-homérico, período homérico, as comunidades gentílicas, mas vai ser no período arcaico, entre o século V e o século IV a.C., que você tem aqui, entre o século VI e o século V a.C., que você tem a formação das chamadas cidades-estado, certo? As cidades-estado. Essas cidades, elas são o quê? Cidades autônomas, cidades independentes.
Entre as cidades-estado grega, aí você tem Esparta, né? E Atenas do amor. Qual é a diferença entre essas duas cidades? Esparta, fundada pelos dórios, e aí você tem os espartanos, o Esparta, faca no bucho de puxa, os guerreiros, que é a galera voltada para quê? Para o obscurantismo da arte de matar. A ideia dos caras é só faca no bucho de puxa, faca no bucho de puxa, faca no bucho de puxa. A vibe é essa. Então, fundada pelos dórios, é uma cidade essencialmente militarizada, cuja forma de organização política é uma oligarquia, palavra que significa governo de poucos. Porque eram poucas pessoas que ocupavam os cargos públicos, só os espartanos, né? Que eram os descendentes dos dórios. Os espartanos que eram descendentes dos dórios. Em contrapartida, Atenas, que foi fundada pelos jônios, certo? Atenas tem como principal atividade econômica o comércio, Edvanzinho. E terceiro ponto, Atenas começa como monarquia, vai para uma aristocracia, mas a principal forma de governo em Atenas é uma democracia. Então, quando você pensa democracia grega, a democracia grega ela não está na Grécia como um todo, mas em regiões do território que nós chamamos hoje de Grécia. Então, é importante que você pense dessa forma. E essa democracia grega é uma democracia que é o quê? Direta. Ou democracia real. O que é essa democracia direta? O que é essa democracia real, meu povo? É o próprio cidadão que decide as questões que a cidade vai tomar. Certo? E aí o conceito, o que é ser cidadão em Atenas? O que é ser cidadão em algumas cidades do Estado grego? Mas vamos ser específico para Atenas. Ser cidadão é ser filho de pai e mãe ateniense, ser homem, maior de idade e ter posse. Ser proprietário de terra. Não adianta eu ser, né, cidadão, eu ser filho de pai e mãe ateniense, mas ser eliseu, como eu sou hoje. Não adianta. Edvanzinho seria um heleno? Edvanzinho seria um heleno? Seria um cidadão? Edvanzinho, vocês não sabem, mas construiu uma piscina olímpica na sua casa? Já terminou? Tá faltando uns detalhes. Um tanque para eu botar peixe, homem, pelo amor de Deus. Se vocês verem o tanque, vocês vão ficar todos se tremendo. Luz azul, raio laser. Tem o que você imaginar na piscina. Ele mandou a foto de, meu Deus, aqui é o primeiro e único filósofo rico da história da humanidade. Raio laser, viu, Maria Eduarda? Raio laser. Piscinão de Ramos. Aí. Piscinão de Ramos nada. Não pense que é o assunto dos carneiros, não. É a chamada Ed Van House. Meu amigo, vocês nunca foram na Ed Van House, não. Se alguém for na Ed Van House... Só tem cachaça lá em casa, viu? E agora tá virando pituconheiro, é? Não. É a pituconha. Uma pioca das antigas que eu encontrei ali. Rapaz, a bicha tem mais de 30 anos. Já tá marcado, viu, Timóteo? Já tá marcado daí, ó. Comer buchada. Buchada e pituconha, menino. Depois do Advan Brisadeiro. Vamos chamar o pessoal de Fortaleza. Eita, pô, agora te lascou aqui, viu, ó. Pituconha e brisadeiro, fudeu. Não, mexa com esse negócio aí, não. Mas vamos, então, galera, o que é ser cidadão? Qualquer pessoa é cidadão? Não, meu filho. Tem que ser filho de pai e mãe ateniense, tem que ser homem e tem que ser proprietário, tem que ser dono de terra. Aí já exclui mulheres, escravos, crianças e estrangeiros. Metecos. Né? Os chamados metecos. Que a questão é de Aristóteles. E é interessante que Aristóteles ele é um meteco. Né? Aristóteles nasceu na Macedônia, numa cidade chamada Estagira, fica em cima, na Grécia, aqui, sim, né, Pablo? Sim, na parte norte. E aí, quando o pai dele, que era médico, morre, Aristóteles, então, pega a sua herança e vai estudar em Atenas, né, que fica nessa região aqui. Né? Ele vai estudar em Atenas porque em Atenas havia uma escola de filosofia famosa de um grande pensador grego chamado Platão. E aí Aristóteles vai ser aluno da academia de Platão e vai viver na Grécia, na cidade de Atenas, nesse contexto democrático, numa época... Fogo!
Pega fogo, né? Fogo! E aí, na época em que a democracia está ali acontecendo, se dando, e ele era o quê? Ele era um estrangeiro. E aí ele vivia na condição de meteco. Então, é tão interessante que quando ele era homem, ele era adulto, ele era independente. Mas ele não era filho nem de pai e nem de mãe ateniense. Ele vivia na condição de estrangeiro. Ele era o mais culto, ou um dos maiores intelectuais, junto com Platão, que estava ali em Atenas. Só que quando Platão morreu, o melhor aluno deveria assumir a academia, deveria se tornar o professor da academia. Só que aqueles que lá estavam, inferiores intelectualmente, eram considerados superiores a Aristóteles na questão política, porque Aristóteles não tinha direitos. Porque não era cidadão. Isso. O que é que ele faz? Ele não aceita assistir aulas com os alunos, né? Que o rejeitaram como professor devido à condição dele de meteco, e ele vai ser professor de um jovem rapaz chamado Alexandre, filho de Felipe II, rei da Macedônia, que se torna o rei, Alexander the Great. Exatamente. The Great. Alexandre o Grande. Galera, só um ponto aqui importante, pegando aqui o gancho na fala de Edvanzinho. Lembrem que a Macedônia... Não, Gabriel, assim, essa questão da mudança de estrato social é uma sociedade que é definida pelo nascimento, né? Apesar que na Grécia, principalmente em Atenas, você tem alguns conflitos ali, que os caras vão reivindicar participação ou não participação política, porque lembre, como é que a sociedade ateniense estava organizada inicialmente? Você tem os eupátridas, que era a classe social dominante, foi a pirâmide social aqui, ó. No topo aqui, ó, você tinha os eupátridas, né, ó. Os eupátridas. Aí abaixo você tinha os demiurgos. Para quem não lembra, os demiurgos eram atenienses, mas eram pessoas ligadas ao comércio. Eram pessoas que muitas vezes eram ricas, mas por um determinado momento não tinham participação política. Por quê? Porque eles não eram proprietários rurais. E esses demiurgos, eles vão começar a reivindicar a participação política. Assim como Georgol, os tetas, que eram os lisos, né? Metecos, escravos e estrangeiros aqui, ó. Né? Aqui você tem aqui os escravos, os metecos que estão aqui. Na ralé da ralé mesmo, né, bicho? Aqui, né? Você pegar Aristóteles e pensar Aristóteles numa tá condição aqui, dessa. Aristóteles aqui. Então, professor de Alexandre o Grande. Havia possibilidade de mobilidade social? Um demiurgo podia se tornar eupátrida? Não. Lá em Esparta, você tem, que é um pouquinho diferente, os espartanos, os periecos e os ilotas. Os ilotas podiam mudar de classe? Não. Maria Eduarda, meteca é estrangeiro, justamente isso. Meteca é estrangeiro. Certo? É aquele cara que não é cidadão. Professor, Certo? Pode falar. Quem foi que criou esses pré-requisitos para ser cidadão? Alguém que ou foi sendo formado aos poucos? Como foi isso? Peraí, tu tá perguntando como foi que surgiu? Né? Tu tá falando sobre o processo de construção histórica aí, pro conceito de cidadania? Isso. Pronto. Isso aí começa da onde? Vai começar, minha querida, desde os primórdios, na formação dessas cidades-estado. Porque acontece, quando essas cidades... Pronto, aqui, ó. Quando essas cidades elas começam a se formar, você tem grupos que começam a formar essa cidade. E esses grupos, por serem os formadores, eles se sentem no direito de só eles terem participação política. Então, é assim na Grécia, foi assim, por exemplo, em Roma. Quem foi que fundou a cidade romana? Nós chamamos, foram os patrícios. Então, inicialmente, só os patrícios eram considerados cidadãos. Por quê? Porque eles se consideravam os fundadores. Inicialmente, a cidadania ela é restrita àqueles que fundaram a cidade. À medida que a cidade começa a ficar mais complexa, à medida que as cidades começam a crescer, e elas vão se tornando mais complexas, vão surgindo outros atores sociais ali no meio dessa sociedade, e essa visão de, como é que eu posso colocar, de limitação à cidadania, ela começa a ser questionada. É o que vai acontecer aqui por aqui, ó. Por exemplo, quando nós falamos dessas restrições, quem é que era cidadão em Atenas? O Edvanzinho falou, ó. Homem, filho de pai e mãe ateniense, dono de terra, tem que ser proprietário de terra. Só que mulher, meteco, escravo, criança, essas galeras, eles não eram cidadãos. Mas aí tem um grupo
que é homem, que é filho de pai e mãe ateniense, que não é cidadão. Georgol não era, Demíurgo não era, Teta não era. Por que eles não eram cidadãos? Porque eles não eram proprietários. Certo? E aí o que acontece? Chega Péricles, né? Péricles, e vai fazer uma série de reformas. E nessas reformas que ele vai fazer, esses grupos passam a ser considerados cidadãos, né? Por quê? Porque ele vai pagar um salário chamado mistói. Perfeito, Guilherme. Vamos aí. E essa democracia ateniense, ela é pautada nos 3 princípios que o Guilherme está colocando aí: isegoria, isocracia e isonomia. O que é isegoria? Todos têm acesso à palavra na Assembleia. A galera vai ter uma reunião na Ágora, na praça pública. Quem é que pode falar? Os cidadãos. Todo mundo tem direito de falar. Isocracia, todos têm igualdade de acesso ao poder. Isonomia, todos são iguais perante a lei. Todo cidadão. Perfeito. Não é? Todo cidadão. Aristóteles até coloca no livro A Política, né, quando você pensa o cidadão, ele vai pensar dessas 2 perspectivas, né, na vida pública e na vida privada. Na vida pública, os direitos fundamentais são esses: direito de fala, né, direito de participação política e direito de igualdade. Então, igualdade, liberdade e participação política, né, seriam os direitos fundamentais na vida pública. Mas Aristóteles também vai falar sobre a vida privada. E a vida privada estaria onde? Na família, onde o cidadão também exerce alguns poderes, né? Como o poder de propriedade, ele é proprietário da terra, ele é proprietário do escravo, como o poder paternal, né? Quando o cidadão, enquanto pai, ele tem o poder sobre os filhos, o poder marital, né? Que também seria o poder sobre a esposa. Então eu tenho o poder de propriedade, eu tenho o poder sobre os filhos e eu tenho o poder sobre a esposa, né? O poder material, o poder paternal e o poder marital. Eu não queria que acontecesse, que existisse esse poder não, mas ele existia, né? Havia claramente a ideia de que dentro da família havia uma comunidade. Essa comunidade privada, o poder também lá era exercido pelo cidadão, no caso, pelo pai. O pai, ele tinha o poder sobre a mulher, ele tinha o poder sobre os filhos e ele tinha o poder sobre a propriedade. Beleza? Aristóteles vai deixar isso muito claro dentro desse livro, A Política. Interessante também, pegando já o gancho do que Edvanzinho falou, trazendo pela contextualização histórica, lembrem que esse poder que o pai exerce sobre a mulher é um poder que legalmente é legítimo, mas lembre que a mulher, nesse contexto, ela é o papel de quê? De submissão. A mulher ateniense, ela é submissa totalmente ao marido, né? Principalmente as mulheres, as classes mais abastadas, ela é submissa. Tanto é que tem aquela musiquinha, As Mulheres de Atenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, despem-se para os maridos, bravos guerreiros de Atenas, quando banhadas se perfumam. Já gosta não, né, do Chico? Nem tanto, né? Não escuto tanto. Eu gosto muito dele por causa da cor dos olhos, da cor do meu, né? Essa azulada assim. Uma azulada tal. bem, né? Mulheres de Atenas, é uma ironia interessante que o Chico faz, né? O perguntou ali a questão Chico do lauconismo, é fenomenal, né? Pra você não dizer que eu sou cafuçu, também escuto Chico Buarque, viu? Claro. Eu sou eclético, é diferente. Eclético. Eu achei que Eu sou o único cara que vai do Safadão a Chico Buarque numa boa. Bebo escutando os 2 de boa, tranquilo. É porque vocês não conhecem a Edivan, numa fase um pouquinho... É porque agora ele tá um pouco mais maduro, mas um pouquinho, uns anos atrás, Edivanzinho, compadre, era Lacafuçations, compadre. Lacafuçations. Isso não. Mas não, aí depois a pessoa convivendo com o Edvanzinho foi vendo um negócio mais massa aí, né? Rapaz, mais relax rapaz, e tal, mais eclético. Só responder a pergunta, a questão dos laucônios, né? Na verdade, a palavra é lacônios, né? Os espartanos, eles podem ser chamados também de lacônios, né? Ou lacedemonianos, os lacedemônios, né? Pode ser chamado também de lacedemônios. Quem chama eles assim
Edivan é agro. Daquela propaganda, né? Agro é pop, agro é tech. Agro é pop, agro é tudo. Ave Maria. Tu é tudo, então tu é uau, mulher. Para. Mas se Esse for o do caso cabo também, que tem uma sexualidade frágil, compadre. aquele aí, Ah, eu vou comentar. Vamos comentar, viu, Djavan? É de Djavan o nome, tá? é. Eita, Basta porra. você assistir aquele filme Nos 300, você vê logo muito claro a rainha, né? Lá, Sim, vamos para falar você ver essa a questão política da mulher Da em mulher, Atenas, da diferença. mulher de Esparta e a mulher em Atenas que não tinha... Como é que Aristóteles chama a mulher em Atenas? A mulher é um macho falido ou um homem completo. Tome. Tá? Esse é o conceito que o grego tinha de mulher, um macho falido ou um homem completo. Dizia Aristóteles, e diz, né, lá no livro A Política, que a mulher é tão inferior que até no sexo ela tem que ficar por baixo. Né? Você tem uma ideia como ele consegue fazer esse comparativo. Como não havia ainda biologicamente esse conceito de fecundação, né, que a gente tem na biologia hoje, então se acreditava que o homem, que o filho era do homem, que a mulher era só um depósito, a mulher era uma tapaué, sendo bom é uma tapaué, né? Porque se fosse, não fosse sendo assim, sendo agradável, porque senão ela era no máximo uma Sanremo, né? Ou lá do mundo do real. No máximo é o quê? É uma Sanremo, a marca, real, né? Do mundo do real. Porque o tapaué eu sendo bom, porque os gregos diziam isso. A mulher é um depósito que o homem vai lá e bota o filho dele dentro dela. E ela guarda o filho dele por 9 meses. Tá? Ela não tinha nem participação na fecundação. Você tem uma ideia como o negócio era violento pro lado da mulher, né? E assim, ó, ainda Beatriz, tem, Amanda, é verdade. Isso, infelizmente. se você for parar para pensar, isso é uma raiz, é raiz, é um embrião ali da Mas sociedade machista. não é raiz no sentido que nós usamos hoje, Sim. não. Edivan é raiz, Pablo é Nutella. Não. Né? Não é Não. nesse sentido aí que Pablo está usando raiz, não. Eu sou raiz, né? Eu vou na pegada do raiz, né? Eu vou no safadão, no avião. Raiz? Tu vai no raiz? Tu não vai não? Nunca escutou Que a pegada do raiz, não? Não. Essa rodada? Não. Ah, Não. pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Você é princesa, traz tanta beleza e eu nem sei porquê. Você me dá atenção, então escuta o que vou te dizer. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. Eita, Minha mão é grossa, começa... eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela escorou no meu peito e disse: vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você. É, meu irmão. É a pegada do raiz. Falando aí, passou um monte de perguntas, nós nem vimos. Pegada do raiz é pesada, meu Vamos irmão. lá. Tá aqui aqui mesmo, é raiz, né? Sai daí. Não é leite moço aqui com Nutella, não. Sai daqui, Nutella então no explica braço. raiz aí. Ó, raiz no sentido de quê? De seu início, né? O que vai fundamentar. Pois é, segunda voz na hora aqui. Eu não sei cantar, só faço segunda voz, Gorete. Então, fazer o quê, né? Ó, meu povo, aí o que acontece? Então, se você for parar para pensar, o gerne, né, do que nós chamamos de sociedade machista, começa na Grécia. E esse conceito da mulher submissa... Interessante. Mas termine. Né? Aí a gente... Esse conceito da mulher submissa, esse conceito, né, começa lá nos gregos, né? Não é nem tanto... no Egito, não. No Egito a mulher tem um certo respeito, né? Já em Atenas, não. Detalhe, né? Pediram para falar logo aqui de 2 pontos. Vou falar 2 pontos aqui. Primeiro, a questão dos lacônios, que mandaram a pergunta. Galera, lacônios era como era chamado os espartanos, podia ser chamado de lacônios. Segundo ponto, né? Quando você falar educação laconiana, porque lembrem que os estudos em Esparta era um estudo necessariamente militarizado. Então o cara não era educado para ser um cidadão, o cara não era educado para ser um cara que vai defender suas ideias. Em Esparta você era educado para ser o quê? Um guerreiro das trevas. Né? Era para ser um guerreiro das trevas. Ou seja, o que é que o espartano ele aprende? A regra da faca no bucho, roda e puxa. Faca no bucho, roda e puxa, faca no bucho, roda e puxa. É o que ele aprende.
certo? Tanto é que ela a ideia da obediência, a ideia do o soldado espartano, ele é obediente. Então a galera até colocava, só, cara, é mais fácil você escutar uma estátua falar do que você escutar um lacedemônio ou um lacônio falar. Né? Falar. Então, de maneira geral, os espartanos é o quê? Uma sociedade militarizada, voltada para a questão da guerra, onde a participação política ela é restrita somente aos espartanos, não é uma democracia no sentido pleno como é em Atenas. O bicho era mais grosso que parede de igreja, né? Os cabos eram bandas voou, bandas off bands of Lich King. Aí, no caso, e as mulheres, né? A mulher espartana, ela, em alguns momentos, ela podia ter participação política. O marido dela tá na guerra, né? Sal. Pode doar sal aí, viu, Felipe? Salzão. Meu amigo, se for pelo sucesso, velho, pode doar a Mossoró todinha. Todinho. Mas Oricuri, porra, ele. Ele é de Oricuri? Não, Oricuri só tem bode. Mata um bode aí que nós vamos comer uma buchada aí. Peraí, ó. Respeito Oricuri. Aí Oricuri, olha, respeito Oricuri, que é a terra dos voluntários da pátria. Oxe, bode não é bom, não? Mas falar que a terra do bode, eu acho que deprecia, né, pô? Não, por quê? Eu sei lá, ele não gostou não, né? Mas voltando, né? A questão, a mulher em Atenas, o que é que essa mulher, ou a mulher em Esparta, ela pode ter uma certa liberdade política, né? Ela, por aí, o marido dela está em guerra, ela pode representar o marido dela na assembleia, coisa que a mulher espartana, ateniense, não podia. A mulher ateniense, ela não tinha participação política. Por quê? Como o próprio Edvan já falou, a mulher era vista como um ser inferior, assim como, por exemplo, o escravo. A ideia dela ser inferior ao escravo, eu acho que não seria bem interessante, mas mais ou menos uma ideia de um mesmo patamar, não é? O mesmo nível. A criança, digamos que ela está em formação, se ela for do sexo masculino, né? Ela está em processo de formação, então ela vai ascender em relação à mulher. Mas a mulher e o escravo estariam dentro de uma mesma condição. De uma mesma faixa, né? De uma mesma faixa. Lembrando que a diferença da mulher para o escravo é o conceito. Escravo é propriedade. Mulher não necessariamente era propriedade. Certo? Pronto, Eduardo. As mulheres em Esparta, elas tinham treinamento militar, porque acreditava-se que o quê? Mulheres saudáveis geravam guerreiros saudáveis. Então elas tinham que fazer atividade física, elas tinham que participar de um treinamento que não era tão rigoroso quanto o treinamento espartano, mas que tinha um certo rigor, certo? Para que elas pudessem se tornar mulheres saudáveis e os filhos delas fossem saudáveis. Em Atenas. E tinha aquela questão que tu falou, né, Pablo? As mulheres atenienses, como era, ela tinha que ser quanto mais branca, melhor, né? Pronto, a ideia, pronto. Né? A mulher ateniense, qual é a melhor mulher para se casar? É a mulher branca. Porque se a mulher ela é branca, é porque ela não sai na rua. E a mulher certa é a mulher que vive em casa. Caseira, né? Caseira. Por isso que na música de Chico Buarque, elas se banhavam, né? Se cobriam com, né? Se banhavam com leite, né? Branco, cor de pele branca. Na música, né? Para ficar bem clara. Eita, sociedade. São outros tempos, né? O problema é quando há um anacronismo e você quer o mundo desse jeito, né? Tem alguma pergunta que a gente não respondeu? Sim, eu acho que a questão das deusas, né? Elas disseram, olha, por quê? Elas queriam saber mais ou menos essa ideia, né? Por que se os gregos, de um modo geral, os atenienses, né? Se eles não valorizavam as mulheres, porque eles cultuavam deusas, né? E não só deuses, né? Porque os deuses estariam primeiro, porque eles estariam num patamar diferente, não é? Embora exista esse antropomorfismo, mas as relações na mitologia, elas se davam principalmente através de relações sexuais. Então, os deuses com os deuses gerariam outros deuses. E esses deuses estariam numa condição muito superior aos seres humanos. Daí, então, ter que também cultuar deusas. Beleza? Tanto tínhamos Apolo em umas cidades, né, Zeus em uma outra, né, Atena em outra, e assim sucessivamente. Só fazendo paralelo com o que a Edvan falou sobre esse culto aos deuses, que hoje não é muito diferente, viu, meu povo? Essa ideia de cada cidade ter uma cidade que tem um deus que seria o equivalente a um padroeiro, é você pensar nos santos padroeiros que acontecem nas cidades.
Tipo, Juazeiro tem um santo padroeiro, né? Barbalha tem Santo Antônio, que é o santo padroeiro. Então, em Quem é, Atenas, na Pablo? Grécia... A padroeira do Juazeiro, Pablo? Eu não sei não, quem é o padroeiro de Juazeiro. Nossa Senhora das Candeias, parece. Quem é a padroeira do Juazeiro, Eu sei Pablo? lá, que não é o padroeiro de Juazeiro, homem, pelo amor de Deus. Nossa Senhora das Dores, Pablo. Dores, é das Candeias. Qual é não. o dia, Pablo? Nossa Senhora das Dores, Homem, Pablo? eu sei lá que dia. Deve ser um dia 12 aí de algum canto aí. 15 de setembro, Pablo. Ixi. Incrédulo. Incrédulo mesmo, viu, bicho? Pensa aí, cara. Depois, incredulidade total. Então, companheiro, só fazendo um link, né? Só fazendo um link aí. Quando você pensar nos santos padroeiros e tal, imagine que os gregos não era muito diferente. Eles cultuavam, cada um geralmente tinha um deus principal. Acreditava num monte de deuses, mas acreditava, né, que tinha um que era o protetor daquela cidade. E que se você for fazer uma analogia dos deuses antigos com os deuses, com esses santos contemporâneos, perceba que não há tanta diferença. Por exemplo, Afrodite é a deusa do amor. Não é assim? A deusa do amor, Afrodite Sim. e tal. Pois é. Qual a diferença de Afrodite para Santo Antônio? Santo casamenteiro, Santo né? casamenteiro, que também é o deus do amor. Deus não, um santo Santo. associado à questão do amor. Você vai no Festival da Bandeira, que esse ano não teve, A infelizmente. festa de Santo Antônio tem tem barbalha barbalha de de primeira. A cidade toda corre E pra ver o pau da bandeira. Fernandão, vamos cantar uma música de rock aqui, nem que eu obrigue. Nem que eu obrigue a Edvanzinho a cantar comigo aqui. Hoje é o Dia Mundial do Rock, tem que ser respeitado, viu? Bora. Sai daí, homem, sai daí. Professor, a formação dos povos soldados de Esparta, eles eram... Pronto, vamos lá, galerinha. Olha, presta atenção, Larissa Beltrão. Ó, existe uma confusão muito grande sobre a questão dos ilotas em Esparta, né? Galera, os ilotas em Esparta, e aí você tem o Paul Veyne, você tem o Moses Finley, você tem o Mário Maestre, Mário Maestre nem tanto, mas o Finley e o pô, cara, fugiu o nome dos caras. Moses Finley, qual o outro cara que eu falei? Ah, lembro já o nome do outro cara aí. Que ele vai dizer o seguinte, que os ilotas, eles não eram escravos, eles eram mais servos, né? Eles eram mais servos. Esse conceito de ilota ser um escravo, o Finley, o Paul Veyne, eles não aceitam. Eu estou citando Finley e Paul Veyne, que são dois historiadores que estudam a antiguidade clássica, principalmente Grécia e Roma, né? Fundamentado em Grécia, por exemplo, e que eles vão dizer, olha, cara, esse lance de você ver o escravo, o ilota como escravo, não é. Ele é um servo. Ele pertence ao Estado. O destino do ilota, ele não é individual. O destino do ilota é coletivo. Essa prática que você está falando aí, ele está se referindo principalmente à prática da criptia ou cripteia, que isso é verdade. Por que que os espartanos eles treinavam tanto? Por que que os espartanos era a técnica do faca no bucho, roda e puxa? Porque ele era a minoria na sociedade. Você tinha muito pouco espartano em Esparta. A grande maioria da população que ocupava Esparta eram os ilotas. Então, o que acontece? Eles tinham que ter um treinamento rigoroso para poder controlar as massas. É você imaginar a tropa de choque. Quando tem uma multidão que está se revoltando, quem é que a polícia manda? Quem é que o Estado manda? A tropa de choque. Essa tropa de choque, ela é mínima, mas consegue conter a multidão. Por quê? Porque ela é bem treinada, tem os equipamentos certos para poder defender os caras, né? Para poder se defender e manter aquela galera sob controle. E aí, companheiros, o que acontece? De tempos em tempos, o que é que os espartanos faziam? Controle populacional. Quando o guri atingia 18 anos de idade, controle populacional mesmo aí, ó. Né? Atingia 18 anos de idade, o que é que eles faziam? Um ritual para caçar esses ilotas, para matar esses ilotas, para quê? Para tanto dar o treinamento de guerreiro ao indivíduo, quanto fazer um equilíbrio populacional, certo? Mas, ó, os ilotas se rebelavam, tocavam o terror, exigiam direitos. Tem o meu amigo Uzer. Quem é Uzer? Uzer. É porque não colocou Eu sei, o nome. estou com o Larry White. Ó, então, assim, não tinha nenhum filósofo daquele tempo que criticava a escravidão, né? Diretamente criticar, não. O que acontece é que Platão, por exemplo, no livro A República, não é que ele vá criticar a escravidão. Ele critica a maneira como a sociedade ateniense ela é formada na perspectiva da democracia, que havia uma necessidade da escravidão.
Porque em Atenas o cidadão escrava para que o escravo trabalha para que o cidadão possa ter o tempo livre, né? O chamado ócio produtivo ou criativo. E aí o que é que Platão vai pensar na República? Ele pensa um ideal, não um real, mas um ideal de uma cidade justa. Como seria a cidade justa? Seria aquela em que a sua função na sociedade fosse marcada pelo seu grau de instrução. E esse grau de instrução, né, fundamentado na educação, fosse construído de maneira pública. Para quê? Para que as desigualdades, que aqui são claramente sociais, né, e diga-se de passagem, até por nascimento, Sim, né? sim. Então, lá na ideia do ideal de Platão, não. Seja você filho de um mais pobre ou de um mais rico, a educação que você vai receber, segundo a República de Platão, é a mesma. Por quê? Porque, por natureza, alguns são melhores que os outros. E se essas pessoas não tiverem a mesma educação, nós não temos como selecionar. Então, como por natureza para Platão, alguns são melhores que os outros, então um filho daquele que é de um grupo inferior, por exemplo, que trabalha nas atividades mais simples, digamos assim, ele pode ter uma alma racional e alcançar os maiores cargos, que segundo Platão é o do rei filósofo. Então, essa ideia, a crítica de Platão, é a maneira como Atenas se constrói politicamente, né? Onde as diferenças elas se dão principalmente pelo nascimento. No ideal platônico, diga-se de passagem, era um aristocrata, a sua condição social vai estar fundamentado na alma que você tem. Se ela é uma alma racional, se ela é uma alma concupiscente, ou se ela é uma alma irascível. E eu nasci com essa alma. Se eu nasci irascível, minha alma se alojou no meu baixo ventre, que é essa parte inferior do meu corpo. Então eu vou viver apenas de prazer. E essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão trabalhar no comércio, elas vão trabalhar na agricultura, elas vão manter a cidade, os cargos, digamos assim, inferiores. Algumas pessoas têm alma irascível, essa alma está no peito e ela é marcada pela coragem. Então essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão proteger a cidade, elas vão para o exército. E tem as pessoas que têm alma, nasceram com alma racional. Essas pessoas, a sua alma alojou-se na cabeça. Elas são as melhores. E, consequentemente, tendo a educação, tendo a oportunidade, elas irão alcançar o último estágio da educação. E aí, que diz, segundo Platão, demoraria em média 35 anos. 35 anos estudando ininterruptamente, né? Para você chegar ao último nível da educação, que ele chama de a formação do rei filósofo. Esse deve governar a cidade. Então, mas esse, por exemplo, era filho de um anteriormente, que era lá de alma irascível, ou concupiscente, inferior, mas chegou ao topo. Inclusive as mulheres. Olha o que Platão vai dizer naquela época. A mulher, ela tem o mesmo potencial que o homem, o que ela não tem é a mesma oportunidade. Então, Atenas não dava oportunidade à mulher, mas ela poderia ter alma racional. Olha que grego antigo, cara moderno, né? Trazendo essa possibilidade, beleza? A partir da ideia de Platão, da democracia e do governo popular. Platão, ele não tem paixão pela democracia. Primeira coisa importante, ele é aristocrata, beleza? Ele é um aristocrata de família, descendo de Solon. Né? Então ele é um aristocrata de uma família nobre, uma família importante na Grécia Antiga. Então, primeiro, ele tem aversão à democracia, porque ele entende que a democracia, primeiro, matou Sócrates, né? Condenou seu mestre à morte. Segundo, é fundamentada na filosofia dos sofistas, por quem ele tinha total aversão, né? Se fundamenta num relativismo moral e para ele a verdade não pode ser relativa. Então, qual é a forma de governo para Platão? É uma aristocracia formada pelos melhores em inteligência e conduta ética. Quem tem que governar? Os mais inteligentes. Porque essas pessoas que chegaram a esse nível tão alto de educação, meu amigo, ele não tem por que ser corrupto. Porque ele não vai dar importância às questões materiais. Beleza? Certo? Então, governo popular, na verdade, Platão, eu achei ele muito mais parecido com um totalitarista. Eu acho Platão meio que muito voltado para essa ideia da importância que se tem, que se deve dar à ideia do Estado, né? Mas, ao mesmo tempo, numa sociedade de castas, onde cada um exerce sua função específica para o bem do todo.
ado a ado, cada um no seu quadrado. É por aí, mais ou menos, que você pega Platão. Cada macaco no seu galho. Ixi, aí, ó, Jalisson, você tá com, né? Quer botar essa alma que reza. Que reze grande. A mulher tem o mesmo potencial? Ela tem mais potencial que o homem. Diga com quem é que você tá afim logo aí. Diga logo quem é a gatinha que você tá querendo não conquistar. Não que a frase esteja errada. Não, né? tá corretíssimo. Não que a frase esteja errada. Olha, devagar que o santo é de barro, devagar ele pode cair, devagar que o santo é de barro, devagar ele pode cair. Você está muito malandrinho, malandramente, viu? Mas foi boa, eu concordo com você. Certíssimo, Maria Eduarda. Dudu, ai meu Dudu, meu Dudu. Dudu, essa, Maria Eduardo. Um amor assim igual ao meu, você jamais vai encontrar. Fala, Dudu, como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar, Dudu. Das antigas isso aí. Essa divisão do Platão tem relação com a solidariedade de Durkheim? Durkheim ele vai falar de quê? Solidariedade orgânica, solidariedade mecânica, não é? Assim, não é que Durkheim ele vai pegar lá em Platão a sua questão sobre divisão social do trabalho. Não, não tem uma relação. O que Platão vai colocar ali é ligado à perspectiva da alma. Lembra que ele fala de mundo das ideias e mundo dos sentidos. Mundo inteligível, mundo sensível. Durkheim ele vai pensar dentro da modernidade essa questão da sociedade de solidariedade mecânica e a sociedade de solidariedade orgânica, porque ele pensa basicamente a questão da divisão social do trabalho. Ele diz, olha, quanto menor é a divisão social do trabalho, né, quanto menos moderna for a sociedade, mais mecânica ele é. Por exemplo, a sociedade feudal, ela é sociedade o quê? Pré-capitalista. Ela é uma sociedade o quê? Tradicional. Ela é uma sociedade o quê? De pouca divisão social do trabalho. Você passava num campo do feudo, está todo mundo fazendo a mesma coisa, capinando. A função é a mesma. Só que quando você pega a sociedade capitalista, a sociedade é de solidariedade orgânica, é como um organismo, né? Ou seja, ela tem várias funções e essas funções se integram entre elas. Você pega uma construção civil, você tem o servente, você tem o pedreiro, você tem o mestre de obra, você tem o arquiteto, você tem o engenheiro. E um depende do outro. Há uma interdependência. Assim como o meu braço precisa do meu tronco precisa de minhas pernas, e minha cabeça que precisa do tronco das pernas, assim sucessivamente, beleza? Por sua visão, a visão de quê? Ali não deu para ver, ó. De Aristóteles, sobre a aristocracia, é a mesma defendida por Sócrates? Ou por Platão. Aristóteles, ele vai pensar, ele vai falar sobre 3 formas de governo, né? Aristóteles vai falar da democracia, Aristóteles vai falar da monarquia e Aristóteles vai falar da aristocracia. Ele vai dizer que as 3 formas de governo são legítimas, só que elas podem passar por um processo de corrupção. Quando é que eu tenho a corrupção da monarquia? Quando há o interesse que, na verdade, na monarquia, o rei ele deve governar para o interesse coletivo. A questão que há de comum entre Platão, Sócrates e Aristóteles em relação à política é que, para os 3, a política tem que alcançar o bem comum. Quando o rei governa para a coletividade, eu tenho uma monarquia. Quando ele governa com seu próprio interesse, eu tenho uma tirania. Então, a deturpação, né? Na aristocracia, quando esses melhores, embora um número restrito, governa com o interesse de um bem comum, o governo é legítimo. Quando ele é corrompido, ele se torna uma oligarquia, né? A democracia, né, quando o governo se baseia também no bem comum, então ele também é legítimo. Mas quando ele busca o interesse somente de um determinado grupo, né, aí eu tenho o quê? A demagogia. Beleza? Certo? Então, essas 3 formas de governo são legítimas. O que não se pode é corrompê-las. Ela tem que buscar sempre o quê? O bem comum. E qual é a melhor maneira que se teria de governar, segundo Aristóteles? Era uma timocracia. Timo é meio, né? Cracia, poder, governo da classe média, porque nem é rico nem é pobre. Então, ele estaria dentro do quê? Do equilíbrio, beleza?
A ideia de a sociedade é pensada para Durkheim realmente como um organismo. Por quê? Certo? Porque ela é pensada em funções. Lembra que ele é um sociólogo funcionalista. Então, cada instituição da sociedade, ela tem uma função. Beleza? Então, essa ideia de solidariedade, ela é um resultado, de fato. Por quê? Porque a divisão da sociedade, ela vai gerar um tipo de solidariedade, que é a solidariedade orgânica. E a pouca divisão vai gerar um tipo de solidariedade, que é a solidariedade mecânica. E aí ele pensa, de fato, a sociedade como um organismo, né? Lembra que ele é o quê? Positivista. Então ele recebe a influência lá atrás de quem? De Augusto Comte, que já pensava um pouco essa ideia lá como pai da sociologia. Beleza? Vamos para as questões? Bora. Ó, Uma questão rendeu, não foi, Pablo? essa questão rendeu quase uma hora. Vamos lá, né? Então, a primeira questão tu vai responder a primeira e a segunda, né? Que é Grécia. Que aqui eu tô... Vamos lá. Então, galera, a primeira questão fala o seguinte, ó, de acordo com o texto anterior e seus conhecimentos, podemos afirmar que, letra A política da Grécia era pensada em termos míticos, considerando o homem um deus na medida em que era um ser perfeito. Falso, né? Falso. Vamos lá. Letra B. O texto mostra a característica igualitária da democracia grega, na medida em que todos os habitantes participavam da vida política da polis. Todos os habitantes? Todos. Não. Não eram todos. Habitante não é cidadão. Né? Se fosse todos os cidadãos, estava massa, mas como não é, então beleza. Letra C fala, Aristóteles defendia a profissionalização da política como forma de tornar mais eficientes as estruturas de governo. Essa ideia que ele colocou aqui, ó, profissionalização da política, é a ideia de que tem que ter políticos profissionais. Né? A profissionalização da política, ou seja, ele está dizendo aqui nesse item que Aristóteles defendia uma democracia representativa, igual acontece hoje. Lembre que a democracia ateniense ela não é representativa. Né? Ela é direta, ela é real. Né? Então, cada indivíduo se representa, cada cidadão, obviamente. A letra D diz, a democracia grega era direta e não representativa, em que era, para ser cidadão, não bastava votar, era preciso participar da Assembleia e da administração da justiça, verdadeiro. Tanto é que você tem aí, ó, o LI... São os direitos lá que o rapaz colocou, alguém colocou agora há pouco, né? Isocracia, né? Aí você tem as estruturas, né? Você tem aí a Bulé, que era o Boulé, né? Que era o Conselho dos 500. A Eclésia, que era o principal órgão, que era a Assembleia Popular, que a galera se organizava na praça pública, que chama de Ágora, e você tem o LI, que era o Tribunal de Justiça. Edvanzinho falou a respeito da questão dos sofistas. Lembre que a educação ateniense, ela pega muito de quê? Da formação do indivíduo intelectualmente com uma formação militar do indivíduo. Porque tem que se criar cidadãos apto a defender suas ideias, por isso que os sofistas são muito utilizados, né? E segundo, né, apto para defender suas ideias, e segundo, caso a cidade sofra um ataque, é o próprio cidadão que tem que defender a cidade. Então a resposta correta vai ser a letra D de Deus, né? Quer ver assim? Eu aí, porque o meu eu abri aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, a rocha aí. Dá uma diminuída aí. Pode-se viver sem ciência, pode-se adotar crenças sem querer justificá-las racionalmente, pode-se desprezar as evidências empíricas. No entanto, depois de Platão e Aristóteles, nenhum homem honesto pode ignorar que uma outra atitude intelectual foi experimentada, a de adotar crenças com base em razões e evidências, e questionar tudo mais a fim de descobrir seu sentido último, né? Que aí é um texto aqui que discute a ideia de Platão e Aristóteles, né? Bom, a gente falou um bocadinho desses dois rapazes agora, né? Para a gente viajar lá na Idade Média, vamos resolver logo a questão aqui, porque senão a gente vai ficar só na Grécia, né? Beleza? Ó, no texto é ressaltado o importante aspecto filosófico de ambos os autores, que em linhas gerais referem-se a letra A diz, a adoção da experiência do senso comum como critério da verdade. Não, o senso comum, Lainara, não é critério para a verdade. Senso comum é conhecimento adquirido no dia a dia,
né? Sem uma crítica, sem uma análise, sem uma reflexão. E nós estamos pensando aqui, Amanda Gomes, de dois grandes filósofos, não é isso? Então não seria a ideia de basear-se no senso comum, Felipe. A letra B diz: incapacidade de a razão confirmar o conhecimento resultante de evidências empíricas. Não, o conhecimento tem que ter, né, essa perspectiva da possibilidade da razão afirmar. Então, não seria essa a ideia também. A letra C diz: pretensão de a experiência legitimar por si mesma a verdade. Não, porque Platão ele faz uma negação profunda em relação a essa ideia da experiência. Lembre que Platão é um idealista que defende a questão do mundo inteligível. Tudo que eu percebo pela experiência sensível, ela é pura ilusão, né? A letra D de dado vai dizer, né? A intensificação... Não, que é isso aqui? Cadê a questão aqui? Letra B. Aqui mesmo. É. A intensificação das transações econômicas... Não. Que porra é essa? Aí, porra. Onde é que eu venho aqui? Cadê a letra D? Aqui, cara. Deixa eu ver. Você não tem entender, não? Aqui, porra. Poxa, por isso que não estava dando certo. É analfabetismo funcional. É, né? É. Ué, A rocha. Cadê? Não, agora achei. É porque eu estava lendo as alternativas e não ia dar nunca. Eu tô ligado. É porque tava do outro lado, pô. Eu não ia dar nunca aqui. Eu ia ler a E, a F, a G, a H e não ia encontrar a alternativa correta nessa porra aqui. Ó. Eu vou ler todas as alternativas. Por quê? Gente, deixa eu ver se eu estava lendo. Bugou, foi. Letra C. Aristóteles defendia a profissionalização da política. Não, aqui é a primeira. Cadê o texto da segunda? Cadê, cara? Peraí. Aqui, ó. Segunda questão, aqui, ó. Tá lendo assim que é a segunda. Aqui é a segunda questão. Aqui. E cadê a alternativa D dela? Aí aqui, cara, a alternativa dele, ó. Defesa, no estudante. Beleza. Que é isso? Eita, Celo. Eu não sei mexer em iPhone. Eu não sei mexer em iPhone. Se fosse iPhone. Olha, eu não vou nem mostrar esse celular, que se mostrar, vocês vão ter pena. Ó, a letra D diz: defesa de que a honestidade condiciona a possibilidade de se pensar a verdade, né? Então, um dos pontos fundamentais é se pensar a ideia da verdade, tanto no pensamento aristotélico quanto no pensamento platônico. Mas vamos ler a letra E. Compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente. Essa é a correta. Essa seria mais correta, mais interessante. Compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente. Beleza? Tranquilo? Então a alternativa E aqui seria correta. Vamos para frente. Pois, diga isso. Não é multilaser, não. Peraí, vamos tirar a onda, vamos tirar devagarzinho, homem. Não, é iPhone, ó. Dizer que meu celular é multilaser. Pô, bicho, aí é foda. É iPhone aí. Não é iPhone porra nenhuma. Aí é iPhone. Isso é um Samsung A5. Aquele Galaxy, não sei quanto, né? Que não sei o que, diz que quando você pensa o negócio tem uma interação com o seu pensamento celular. Você pensou em ligar, ele já liga, né? Meu povo, isso não é nada mais do que quando ele tava vindo pra cá, ele comeu um brisadeiro, ele tá meio, né? Da guitarrinha não, aí da guitarrinha. O que é isso, a guitarrinha? Nas antigas tinha o celular da guitarrinha. O que foi aí, bicho? Nosso mestre chegou aqui com a cara feia aqui. Tiaguinho? Você escreveu sim. Escreveu. É bem multilaser, rapaz. Foi. Que é isso? Rapaz, humilhou, viu? Tiago humilhando aqui. Chamou o celular de papo de multilaser. Ivanildo. Oi. Foi tu mesmo. Foi eu, você. Eu aqui não foi. Não, foi você. Vanildo, quero dar uma mensagem aqui, ó. Sendo humilhado aqui, ó. Rapaz, apesar que o cara tem um celular multilaser, é humilhação, não, né? Na verdade. É não. Agora, tendo uma casa daquela, realmente um celular multilaser não faz muito sentido, não, né? Casa de qual? A tua casa lá? Tua! A casa lá? Pisozão, que é um aquário. Eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. Por isso que Cid Gomes desistiu de fazer o aquário lá em Fortaleza. Foi quando ele viu o piso do primeiro andar Apaga, Maria Clara. Né? Quando ele viu o piso, colocamos... apaga o quê? Nada não, deixa pra lá. Apaga o quê, caralho? Diz, cacete. Não, Clara, deixa pra lá. Eu vou voltar esse caralho aqui. Não é contigo, não. Eu sei, mas eu quero saber o que é. Agora eu fiquei curioso.
Apaga, Maria Clara. Apaga! Aqui, Maria Clara. Ei, pá, peraí. Eita, porra. Pensa aí da demissão. Ah, Ah, agora eu entendi. Ó. entendeu agora? Né? Ô, Jeff, Vamos lá. eu realmente ouvi, mas eu pensei que tinha. A demissão vem aí, Beatriz. Ai, Deus. É. Vamos lá. Eita. Ah, Senhor. Vamos lá. Eita, porra, é mesmo, viu, Paloma? Lascou. Ixi, mas printou já. Já printei, ó. Ixi, Maria. Vamos ser logo o primeiro, homem. Aí, se até os ministros estão sendo demitidos, quem dirá? Eu, hoje eu não falei nada, não. Mas Eu tá tô aqui na caladinho. dupla. Mas tá na dupla aqui. Ah, eu aqui puro da vida, não tinha nem. Puro. Ai, cara, Vamos lá, só fazer. tá bom, vamos lá. Paz, Posso paz. não, que eu tenho as contas para pagar. Pá. Deixa, foi só você. Você demitido, Vamos lá. não. A terceira questão fala o seguinte: analise o mapa e o texto a seguir. Aí você tem um mapinha aí, ó, tá vendo o mapinha aí do amor? Aí fala o seguinte, ó, todos os testemunhos concordam em situar a origem da peste na Ásia Central, onde ela existia em estado endêmico. O grande viajante Ibn Battuta, que visitou a Índia Meridional pouco depois de 1342, assinalou-a ali. Em 1347, os próprios mongóis que sitiavam o estabelecimento mercantil genovês em Cafa, no Mar Negro, foram atingidos e, por um requinte de crueldade, enviaram vários cadáveres para a cidade através de suas máquinas de guerra. Um navio que partiu de Cafa para a Itália semeou na passagem a peste em Constantinopla, depois chegou a Gênova, quando se deram conta do mal que transportavam e ordenaram que partisse. Era tarde demais. A peste atacava a Itália pelos portos. As cidades do interior não souberam organizar nenhuma defesa. Parece o Brasil do século XXI aqui, ó. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. A análise permite associar a rápida propagação da peste negra na Baixa Idade Média Europeia a fatores como... Galera, ele está falando da peste negra, mas vamos fazer aqui uma revisãozinha bem rápida sobre a questão da Baixa Idade Média. Baixa Idade Média. Acabou, Que vai no século XI até o século XV. Galera, vai do século XI ao século XV aqui, ó, certo? Baixa Idade Média. Quais são os eventos que são importantes para falarmos sobre a Baixa Idade Média, né? A Idade Média como um todo, ela começa no século V e vai no século XV, e que por muito tempo a galera... Que é isso? Eu vou entender agora, Luiz, ó. Tá certo, Luiz, tá certo. É assim mesmo. Você estava muito concentrado em outras paradas aí, ó. Galera, quando a gente fala em Idade Média, nós vamos falar do período que vai do século V ao século XV. E que os renascentistas e depois os iluministas vão chamar a Idade Média de Idade das Trevas, do obscurantismo, né? Ou do atraso, do retrocesso, né? E essa Idade Média nós podemos dividir... É nosso primo ali, é nosso primo, né? Essa questão relacionada, né? Essa questão relacionada à Idade Média, né? Pode ser dividida em quê? Em Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média do século XI ao século XV. Há quem coloque três Idade Média: Alta Idade Média, Idade Média Central, que iria ali do século IX ao século XI, e a Baixa Idade Média do século XI até o século XV aí. Certo? Por exemplo, quem faz essa divisão é um historiador chamado o Hilário Franco Júnior, né, que é um historiador medievalista brasileiro, né, muito famoso, que vai escrever um livro, Edvanzinho, chamado Idade Média, o Nascimento do Ocidente. Livro fantástico aí, sobre Idade Média. Mas um dos maiores autores medievalistas do mundo é o Jacques Le Goff. Ó. Tem muita questão. Tem, Le Goff, tu é doido, Jacques Le Goff é um dos caras medievalistas. E aí, galera, quais são os eventos importantes? Da igreja, Não. Quais são os eventos importantes que caem, né, sobre a questão da Baixa Idade Média? Quando você pensar na Baixa Idade Média, lembre que na Baixa Idade Média, a Europa vai passar por um aumento populacional. Ó.
Você tem aqui um aumento populacional. A população europeia ela vai crescer de forma exponencial. Por quê? Primeiro porque você tem uma redução das invasões bárbaras, você tem uma redução das epidemias, você tem a questão de que há um aumento da produção agrícola, então as pessoas vão passar a consumir mais. Então a população europeia ela vai crescer no início da Baixa Idade Média. Segundo evento é o que nós chamamos de cru-cru, né, que são as cruzadas. Que a gente pode dividir a cruzada, pode conceituar a cruzada como o quê? Movimento cristão pela libertação da Terra Santa. Né? É quando os cristãos, insuflados pelo Papa Urbano II, essa galerinha vai pegar em armas e vai adentrar a Ásia para libertar a Terra Santa, principalmente Jerusalém, da mão dos muçulmanos, dos infiéis, dos impuros. É importante que você frise que nas cruzadas, a quarta cruzada, que ela é chamada de cruzada comercial, ela vai ser a cruzada mais importante. Militarmente falando, as cruzadas foram um fracasso. Se você for parar para pensar de uma perspectiva militar, elas fracassaram. Mas economicamente, a quarta cruzada ela é muito importante. Por quê? Porque essa quarta cruzada vai promover o que nós chamamos de reabertura do Mediterrâneo. Essa região que estava sendo dominada pelos árabes, quando os cruzados dominam ali Constantinopla, né, eles vão reabrir o comércio entre o Ocidente e o Oriente. Você tem pesquisas que dizem que esse comércio nunca fechou de vez, mas se intensifica. E por que a Quarta Cruzada é tão importante? Porque vai acontecer o terceiro evento na Baixa Idade Média, que eu vou colocar aqui, Edvanzinho, que é a questão do renascimento comercial. Essa intensificação entre, né, Ocidente e Oriente vai reacender um comércio que tinha ficado, de certa forma, estagnado ali na Alta Idade Média. Então, a partir da Quarta Cruzada, esse comércio entre Ocidente e Oriente ele vai se intensificar, vão começar a surgir as feiras, vão começar a surgir o comércio de longa distância, as transações financeiras, e junto com esse renascimento comercial, há o que nós chamamos de renascimento urbano. Renascimento urbano a partir de quê? Das cidades, né? O crescimento das cidades, os burgos. Lembre que a palavra burgo é o quê? Fortificação, galera. É a fortificação. Por quê? Porque eram cidades fortificadas, muradas, porque era muito inseguro morar na Europa medieval. Certo? Não é à toa que a principal analogia que você pode fazer com os burgos medievais é com o condomínio fechado onde Edvanzinho mora. Oxe. Condomíniozão fechado onde Edvanzinho mora. Né? Mas lasca, condomínio de quê? Condomíniozão. Não, só a casa dele é o condomínio nem todo. Não gosto dessas vidas aí não, eu gosto dos meus cachorros soltos. Pois é, aqui é solto mesmo. Porque, cara, se vocês forem algum dia na casa de Edvanzinho, na mansão de Edvanzinho, vocês vão notar que a área construída para ele é menor do que a área construída para os cachorrinhos dele. Agora, cada cachorro dele é do tamanho dessa lousa aqui, ó. Os cachorros dele aí. Você anda, você sobe em cima do cavalo, bora, cachorrinho, chega, menino. Né? Edvanzinho do amor aí, ó. Tozinho, pois Tozinho é lindo. Rapaz, Tozinho adoeceu esses dias, eu adoeci também, viu? Tozinho. Rapaz, eu olhei pra Tô, ele tava depressivo, né? Por causa dessa porra, dessa pandemia, e ele sem sair de casa. E vai pra casa da avó dele, e vai lá pra casa de carro e de braço. Escuta aí, bota ele no chão. Pra casa da avó dele. Vai pra casa da avó triste, dele. Bicho. Eu fui procurar um lugar, peguei o carro, saí no meio do mundo aí, e quando eu encontrei um lugar deserto, que não aí tinha nada ele no mundo, acho que nunca pisou uma pessoa ali, aí eu, bora andar, Tom. Aí pronto. ele virou bicho. Oxe, amanhã eu vou de novo. Meu filho, eu ia morrer. Ia morrer, Tozinho. Ave Maria, mas era um pedaço de mim que ia junto. Deus me livre. Mansão do Qual mundo é o de maior que? PB? mansão do mundo? PB nada, meu amigo. Aí meu filho. é SF. Safadão. Não tem nem base. PPP, Luísa. Não vem com essa, não. PPP, Paulo Professor Pobre. Tem isso, não. Voltando aqui, ó. Pobre só sou de espírito. Aí, ó. Verdade, viu, Aliaquinha? Ó, as águas do São Francisco foram para abaixo da piscina dele.
Os cabos esticam a baladeira, menino. Eu sou muito amigo do cabo que veio inaugurar aí. Diz que veio o cara aí lá do Distrito Federal que pousou aí no aeroporto, foi fazer uma visita lá em Edvanzi pra saber se tá vendo, Edvanzi, tá dando certo aí? Tá dando certo aí. Não foi? Eu tô ligado, Eu ia cair Edvanzi. ela lá no meio dos cachorros, de uma rasteira que eu ia dar. Vai, a rocha. Mas voltando. Eita, pô. Então, o renascimento urbano, então você tem os burgos, né, que eram essas cidades fortificadas, né? Essas cidades fortificadas, e nessas cidades fortificadas, que a gente pode fazer uma analogia com os condomínios fechados, as cidades elas voltam a florescer. Mas, galera, o principal evento que vai acontecer na Baixa Idade Média, além do aumento populacional, além das cruzadas, comida literalmente. Eu acho que eles iam morrer de indigestão, viu, Edvan? Ó, e aí você tem o que nós chamamos de crise do século XIV. Galera, o século XIV é conhecido como o século das trevas. Aqui é o século que é abençoado pelo cão. Se é que o cão pode abençoar alguém, Edvanzi. Tu acha que o cão abençoa alguém? Pronto, o cão. Mas nem os seguidores do cão? É tudo O seguidor maldição, do né? cão, ele tem que gostar de ser amaldiçoado. É, né? amaldiçoado, tá O seguidor certo. do cão não pode gostar de coisa boa, não Galera, pode. quando vão aparecer os 4 cavaleiros do Apocalipse, que cavaleiros são esses? A fome, a hungry, a peste, que é o que a questão está falando, da peste negra, né? Peste negra que vai ser transmitida pela pulga do rato, né? É uma bactéria que quando ela entra na corrente sanguínea, A peste bubônica, né? é a peste bubônica, ela infecta, né, os gânglios linfáticos. Tome biologia aí, ó. Tá aqui no pescoço. Daí os aqui. linfomas. Né? Doutor Pablo. Ixi, não entendi não, foi que falou não. Oi? Doutor Pablo. Ixi, doutor Pablo tá mais fraco que Aldibila, né? E aí, ó, os gânglios linfáticos aí. Tá falando do cão. Amanhã chega, olha, assustada pra mim. Mas o cão é o cachorro, diga ele que é um cachorro, cara. Abençoado pelo cachorrinho de Edvan ali, ó. Quem foi que falou? Olha aí quem foi que falou ali. Foi Luísa Lardi, né? Nós te amamos, Luizinha. Lulu, é o cachorrinho, Lulu. Diga a ela, ó, mãe, é o cachorrinho, né? Ó, a peste negra, ela começa lá no Oriente e ela se expande em direção ao Ocidente. Como é que ela chega ao Ocidente? A partir de navios genoveses e venezianos. Por quê? Por causa desse renascimento comercial aqui, ó. Por causa desse comércio de longa distância. Assim como a Covid, que aconteceu lá na Shining Box, Covid-19 aconteceu lá, esse fluxo comercial que nós temos, esse intercâmbio cultural, pessoas que vão, pessoas que vêm, vão trazendo e vão levando a doença. Aqui é do mesmo jeito, já tem um fluxo comercial ligando o Ocidente e o Oriente. Então, tanto é que as primeiras cidades mais afetadas é onde? As cidades litorâneas, portuárias. E aí vai encontrar um terreno fértil, porque as cidades medievais elas eram podres, não é nem podre, é podre, é advanzinho, porque não tem conceito de higienização. As cidades eram imundas, os ratinhos é quase animal doméstico, chega ratinho, chega ratinho, né? Quase um animal doméstico, e a doença começa a se expandir, né, pela Europa. Tanto é que a galera acha que é castigo de Deus. Mas eu acho que Veneza ali também deve ser fedorenta, né? Deve ser, viu, bicho? Eu acho que Veneza não deve. É muito bonita, tem todo aquele glamour, mas eu vou perguntar a Zil depois e eu vou lá, né? Já foi lá, né? Já. Eu vou perguntar, mas eu tenho pra mim que ali deve ter esgoto. Eu também acho que acho que sim. Né? Porque tem o Crato também, que é cortado por um rio. O Crato me lembra muito a França, Veneza, né? França. A França tem o Rio Sena lá, então lá também, lá no Crato tem o Rio Grangeiro também, cortando a cidade do meio, né? Coisa chique, cidade chique, isso é outra coisa. Eu não sei se cidade, mas bairro é um bairro muito bom. Mas, ó... É ala nobre, é ala nobre. Nobre, pelo menos nobre. É ala nobre. Fome, peste negra, guerra, e aí você tem a Guerra dos 100 Anos, né? A Guerra dos 100 Anos... Que durou quantos? 116 anos. 116. Né? A Guerra dos 100 Anos, e você tem a morte. Na guerra, galera, além da Guerra dos 100 Anos, você tem as rebeliões camponesas, que eram chamadas de Jacquerie, né? Jacqueries, termo francês que significa o quê? Jacquerie vem da palavra francês Jacques Bonhomme, que em francês é o Zé Ninguém, igual aquela música. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes.
eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Pois as Biquinho rebeliões, cavadão, né? cavadão, as rebeliões camponesas, por causa dessas paradinhas. Cadê? Vamos responder a questão, para não perder muito tempo? Que aí a Edvanzinho vai falar da filosofia medieval, né? Sim. Vamos lá. Então, depois dessa introdução, diz o seguinte: a análise permite associar a rápida propagação da peste negra na Baixa Idade Média Europeia a fatores como, letra A, o êxito das navegações ibéricas na abertura do caminho marítimo para as Índias Orientais. Galera, o caminho para chegar às Índias só vai ser no século XV, né? Mais especificamente em 1498, quando um carinha chamado Vasco, segunda divisão da Gama, chegou às Índias. Por isso que eu deixei de torcer o Vasco, hoje eu sou Flamengo, eu não sou besta. Eu acho que eu sou o único vascaíno que se tornou flamenguista. Né? Tá certo. Pra lá, eu vou. Sensato. Eu gosto de coisa boa, né? Agora que o pessoal não prestar, eu deixo. Tá certo, Eu sou desse jeito. tá certo. Letra B. A retomada das peregrinações em Jerusalém após a vitória dos cristãos europeus nas Guerras das Cruzadas. Galera, eu falei para vocês que militarmente as cruzadas foram um fracasso. Então a letra B não é. A letra C diz, o aumento do intercâmbio comercial entre a China e os países europeus, o intercâmbio esse estimulado e protegido nos domínios do Império Mongol. Falso. Letra D. Intensificação das transações econômicas entre o Ocidente Europeu em pleno renascimento comercial urbano e o Oriente através das cidades italianas e de Constantinopla. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Resposta correta, letra D. Arrocha aí, Edvanzinho. D de dado. D de dado, de Deus. Massa. D de Deus. Nesse contexto aí, né, Pablinho, a filosofia está vivendo a época do que nós chamamos de filosofia escolástica, não é? Então, dentro desse... Procura para mim aí a de Tomás de Aquino, né? Coloquei, cara, Já botou no jeito? Então, você vai ter, vivendo desse contexto aqui, da Baixa Idade Média, a filosofia escolástica, que, na verdade, vai se dar a partir do século IX. Quando eu penso a filosofia na Idade Média, a gente pode pensá-la principalmente partindo desde as primeiras comunidades cristãs, enquanto filosofia ali. Dá os padres apostólicos, os padres apologistas, a patrística e a escolástica. A patrística, ela vai estar naquilo que a gente chama de alta Idade Média, não é assim, Pablo? Sim. Então você vai ter ali, principalmente entre os séculos IV, se estendendo até o século VIII, beleza? Eu tenho quem? Eu tenho um filósofo chamado Aureliano Agostinho. Santo Agostinho. E qual é a grande questão? Qual é o gabarito, Pablo? Não. Então ela pediu na geral. Você que era dessa questão que tu tinha acabado de resolver. Lardi, não tem não na apostila não? No TD que foi mandado a vocês? No final, então, a gente faz, né? Pronto. Mas tá com o gabarito já. Beleza? Então, é o seguinte. Eu acho que até a minha tá com erro no gabarito, mas depois eu olho. Pronto. Né? Então, é o seguinte, Quando é que eu vou ter essa ideia da patrística? Então, eu tenho ali com Santo Agostinho a cristianização do pensamento platônico. Nesse contexto aqui, eu tenho a filosofia escolástica, que se dão através das escolas criadas por Carlos Magno, não é? E aí que vão fazer surgir as universidades, vai ter a influência dos árabes, Avicena, Averroes, e a contextualização filosófica é o pensamento de Santo Tomás de Aquino. Enquanto lá na patrística eu tenho uma questão muito forte da razão, da fé mesmo em relação à razão, né? Agostinho vai dizer, credo ut intelligut credam, crer para compreender e compreender para crer. Se eu não entendo, eu creio. Porque a fé ilumina os caminhos da razão. Né? Ali na escolástica, nós começamos a ter, digamos assim, um maior diálogo entre fé e razão, não é? Onde Tomás de Aquino, por exemplo, ele vai falar sobre a razão natural. Que essa razão natural, ela pode alcançar algumas verdades. Por exemplo, pela razão natural, eu posso alcançar a ideia de que Deus existe. Eu não tenho como, pela razão natural, saber quem é Deus. Eu, pela razão, não alcanço tudo, mas posso alcançar muitas coisas. Entre elas, saber que Deus existe. Agora, não tenho como, pela razão, saber quem é Deus. Aí entra a ideia do mistério, né? Cadê o teu celular, irmãozinho? A gente ir para cá, né? Já tá aí. Obrigado. A importância do filósofo medieval Tomás de Aquino reside principalmente em seu esforço de valorizar a inteligência humana.
e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão, né? Então veja que Agostinho é muito voltado à perspectiva ali da fé, né? Aristóteles Tomás aqui muito ligado à perspectiva da razão. Discorrendo sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina, ele diz: as verdades que professamos acerca de Deus revestem uma dupla modalidade. Com efeito, existe a respeito de Deus verdades que ultrapassam totalmente as capacidades da razão humana. Uma delas é, por exemplo, que Deus é trino e uno, aí como pai do rock, como período do rock, né? Lembra que não dá para a gente entender a ideia da trindade. Como é que pela razão eu vou conseguir alcançar a ideia de que Deus é ao mesmo tempo uno e trino? Então não tenho como pela razão alcançar certas verdades como essa. Quem me dera, Exatamente. Ao menos uma vez, entender como só Deus ao mesmo tempo é três. Esse mesmo Deus foi morto por você. Só maldade, então deixaram Deus tão triste. Índios, né? Exatamente, índios. Deus é trino e uno. Ao contrário, existem verdades que podem ser atingidas pela razão. Por exemplo, que Deus existe, que há um só Deus e etc. Estas últimas verdades, os próprios filósofos as provaram por meio de demonstrar, certo? A partir dessa citação, identifique a opção que melhor expressa esse pensamento de Santo Tomás de Aquino, tratando a perspectiva dessas verdades, dessa razão natural, não é? Aí vem para cá, né? Isso. A letra A diz: a filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus? Não, eu vi lá no texto. Eu não tenho quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. E que esse mesmo Deus foi morto por vocês. Tal maldade, então, deixar um Deus tão triste. Qual é a gabarito da segunda questão? Está errado aí, meu amor, é letra E. Beleza? E aí está a letra D. Pode corrigir para mim. Certo? A letra B vai dizer o seguinte: o ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe concede. Não, eu posso alcançar pela razão natural, certo? Mesmo que não tenha esse intermédio direto da questão divina, eu posso saber que Deus existe, que existe um só Deus, né? A letra C diz: a fé é o único meio do ser humano chegar à verdade? Não, a fé não é o único meio para chegar à verdade. Eu posso chegar à verdade pelo meio da razão natural. Deus existe, isso é uma verdade, diz Tomás de Aquino. Eu precisei da fé? Não, bastou apenas a razão natural. Beleza? A letra D diz: mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar por seus meios naturais certas verdades. Eu posso alcançar certas verdades, não todas as verdades. Eu posso alcançar a certeza de que existe um só Deus, né? E aí é por isso que Pablo, quando ele professa o credo, ele diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Creio, Senhor. Só sabe até aí? Rapaz, você tem que aprender o texto da misericórdia, que é bem mais simples, né? Não, cara, só digo, olha, Você diz só assim: pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós. Pronto. Aguenta. É só dizer, me perdoe, meu Deus. Pronto, oração, me perdoe, meu Deus. Letra E, Clarinha Costa. Exato, meu amor. Então, essa é a letra D de dado, não é? Então, o que vai dizer: mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar por seus meios naturais certas verdades. Massa? Tranquilo. Pronto? Já foi? Na hora. Pois vamos lá para a sexta questão. Cadê? Não, espera aí, ele colocou errado aqui. Coloquei? Não, foi tu não. Fui... Sim. Aqui, não. Quinta questão. Foi eu que noei. Né? Na noia. Vamos lá. Quinta questão é o seguinte, ó. Esse fluxo de prata é despejado em um país protecionista, barricado de alfândegas. Nada sai ou entra em Espanha sem consentimento de um governo desconfiado, tenaz em vigiar as entradas e as saídas dos metais preciosos. Em princípio, a enorme fortuna americana vem, portanto, terminar num vaso fechado. Mas o fecho não é perfeito. Ou dir-se-ia tão comumente que os reinos de Espanha são as Índias dos outros reinos estrangeiros.
Galera, a questão está falando aqui sobre tarifa, né? Sobre a questão alfandegária, está falando sobre a questão das alfândegas. Primeiro, antes de falarmos das alfândegas, vamos falar um pouquinho sobre a questão da formação dos Estados Nacionais Europeus, né? Galera, essa formação dos Estados Nacionais, elas vão acontecer por volta ali do século XIV, século XV. Alguns vão começar antes, como é o caso de Portugal, lá no século XII, com a dinastia de Borgonha. Já era absolutista ali? Ainda não, só a formação. Só a formação. Absolutismo ainda não, né? E aí o que acontece? Para que se formasse os países que a gente conhece hoje como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália e Alemanha só lá no século XIX, mas lá na Idade Moderna, para esses países se formarem, foi necessário um conjunto de condições que possibilitaram com que o The King, com que o rei, ele pudesse se sobrepor. Então vamos lá. Primeiro, para que o rei tivesse o poder em suas mãos, foi necessário o apoio dos dois grupos sociais mais importantes. A burguesia, que tinha interesse em apoiar o fortalecimento de uma família, de um grupo ali no poder, para poder regular as relações econômicas, porque vamos lembrar que no feudalismo você tem vários feudos, cada feudo tem um seu feudal, consequentemente, cada feudo desse aqui tem impostos diferentes. Então, eu sou um burguês, eu comercializo aqui, é uma moeda, é um imposto, eu saio desse feudo, vou para outro, é outra moeda, é outro imposto, então isso vai dificultar. Então, eu, enquanto burguês, vai falar? Não, diga igual a nós, é um imposto para tudo. Imposto para tudo. Só que nesse caso, pelo menos nós temos uma moeda única. Aqui, meu amigo, se você saísse aqui de Juazeiro para ir para o Crato, era outra moeda. Fosse para Missão Velha, outra moeda. Tinha que fazer um câmbio. Aí tem que ser um câmbio. Tu imagina. Então, o que é que os caras vão fazer? O cara pensa, bicho, se tiver um The King aqui, ó, esse The King vai acabar com as particularidades feudais. Eu, comerciante, vou poder transitar por todo o reino sem necessariamente, constantemente, estar pagando imposto. Um só rei, um só imposto, uma só moeda, um só Deus. E uma só fé. E uma só fé. Né? Certo? Segundo, quase isso, viu, Guilherme? É quase isso mesmo, viu, bicho? Né? Só não é um sistema feudal porque as relações não são relações servis. E no feudalismo é baseado, não tem a ideia de lucro, né? A ideia de você de uma comunidade de subsistência, né? Economia de subsistência. Mas fora isso, essa questão das tributações aí não é muito diferente mesmo, não. Aqui é como se a gente fosse um servo. Nem a cultura, nem o conhecimento. Nem a cultura, nem o conhecimento, né? Pelo amor de Deus, bicho. Né? Aí o Chayando Luz, mas também, né? Mais de 1000 anos, né? Por 1000 anos de profusão de conhecimento. Mas vamos lá. Então, primeiro, a burguesia, porque queria ter trânsito livre. E a nobreza? A nobreza, por que essa nobreza ela vai aceitar perder poder? Esses senhores feudais vão aceitar perder poder para dar poder ao rei. Aí vem o Perry Anderson, num livro chamado Linhagens do Estado Absolutista, que ele vai dizer bem assim, cara, os caras vão aceitar perder poder, por quê? Porque esses caras vão conseguir o quê? Privilégios. Que tipo de privilégios? Não pagar imposto, ser sustentado pelo Estado, receber pensão do Estado, né? Ocupar os cargos públicos. Então a nobreza, ela vai apoiar o poder do rei porque ela vai ser o quê? Privilegiada. E além dela ser privilegiada, um rei poderia protegê-la dessas rebeliões aqui, ó, das jaqueries, das rebeliões camponesas. Então, para esse rei ter o poder em suas mãos, ele precisou de quê? Primeiro, do apoio da burguesia e do apoio da nobreza. Segundo, ele vai precisar de quê? De um exército nacional. Lembre de Game of Thrones. Pelo amor de Deus, se não assistiu Game of Thrones, vou logo dizendo, não viveu. Já começa logo a tremer com aquela musiquinha no começo. Não assistiu Game of Thrones, não viveu. Aquilo ali é basicamente... Eu era Jon Snow, viu? Eu era Jon Snow quando eu assistia. Tu era Jon Snow? É, eu era Jon Snow. Eu só assistia se eu fosse ele. Certo. Então, galera, o que acontece? O rei, para ele poder fazer valer sua autoridade, ele precisa de quê? De um exército nacional. De um cara, né, de um grupo que obedeça a ele. Um exército profissional. Né? Por quê? Porque é pelo exército nacional que o Estado vai fazer valer sua autoridade. Aqueles caras que não aceitassem a autoridade do rei, o que é que o rei fazia? Peia para comer sabão, peia para saber que sabão não se come. Mas para isso ele precisa de quê? De um exército nacional. VCSPE, vagabundos, comerciantes, sustentados pelo Estado. É quase isso mesmo, viu? Quase isso. E aí, galerinha, então ele precisa do exército nacional, ele precisa, o Estado, para arrecadar recursos, vai criar impostos,
né? Além de criar impostos, o Estado também vai criar uma língua nacional. Você vai ter uma língua nacional e o Renascimento acaba contribuindo para isso. Língua nacional, unificação de pesos e medidas, né? Vai unificar os pesos e as medidas. O direito deixa de ser o direito costumeiro, que é o direito consuetudinário, e passa a ser o direito baseado no direito romano. E aí, quando o Estado absolutista se consolida, com a formação do Estado absolutista, que o Edvanzinho já vai falar sobre os filósofos que vão justificar como é que como é que a igreja se comportava em relação a isso. A igreja também vai dar suporte. Não é à toa que quando você pensa nos teóricos do direito divino, na teoria do direito divino, a fundamentação é o quê? Religiosa. Quando o Jacques Bossuet escreve, né, os 6 livros da República, ou não, desculpem, a política segundo as Sagradas Escrituras, ele é um cara da igreja que vai solidificar o poder do rei. Até porque ela vai ser privilegiada, né? Também. Faz parte né? do primeiro Também. estado, né? E aí, quando esse rei ele passa a ter o poder em suas mãos, começa o que nós vamos chamar de antigo regime. Galera, pelo amor de Deus, toda vida que vocês, deixa eu lá, está passando aqui, ó, toda vida que vocês estiverem lendo questão de história, que ouvirem a expressão ancien regime ou antigo regime, lembre que essa expressão está falando de 3 outras expressões: absolutismo, mercantilismo e da chamada sociedade estamental. Ou seja, o que determina minha posição na sociedade é o meu nascimento. Absolutismo, mercantilismo, sociedade estamental. Certo? E o que é absolutismo? Poder absoluto na mão do rei. Mercantilismo é caracterizado pelo quê? Pela intervenção do Estado na economia. Você tem um Estado que intervém diretamente na economia. Um Estado intervencionista. Aí você tem o quê? Ó? Protecionismo. Assim. Diga, meu querido. As grandes navegações também podem ser incluídas aí no antigo regime? Pronto, é porque assim, as antigas navegações, elas não são incluídas no antigo regime, mas elas estão no contexto do antigo regime, né? No contexto do antigo regime. Por que está no contexto? Porque assim, quando nós falamos das grandes navegações, para que essas grandes navegações pudessem acontecer, foi necessário primeiro o fortalecimento do poder do rei. E por que para que as grandes navegações tivessem que acontecer, foi necessário o fortalecimento do poder do rei? Porque, inicialmente, só o rei teria recurso suficiente para investir nas grandes navegações. Né? Então, assim, não é uma característica do antigo regime, mas que está no mesmo contexto que a gente vai chamar de antigo regime. Eu não coloco as grandes navegações como sendo do antigo regime, mas acontece no mesmo contexto. Assim como o Renascimento, assim como a Reforma Protestante, tudo isso acontece dentro do mesmo contexto, mas não é característica do antigo regime. O conceito antigo regime, quando eu falo em antigo regime, o conceito pressupõe essas 3 características aqui. Ó. Cadê? Professor, eu já ouvi algo relacionado ao feudo só poder ter um senhor. Ou seja, os outros filhos. Pronto. Isso aí que está colocando, Letícia, é o chamado direito de primogenitura. O que é o direito de primogenitura? Não é que isso contribuísse para o absolutismo. Isso acaba contribuindo para o fortalecimento do próprio feudalismo. Por quê? Porque só o filho primogênito assume o feudo. E os outros vão fazer o quê? Aí eles vão ser cavaleiros, geralmente vão jurar fidelidade a outros senhores para ver se eles conseguem acesso à terra. Alguns desses acabam fortalecendo também o poder do rei. Beleza? Então, mercantilismo, que é essa ideia do Estado que intervém, a questão de você ter política protecionista, né? Vamos lá para a questão? Qualquer bronca a gente fez na questão aqui. Para ver se dá tempo para a gente corrigir tudo. Cadê? Aí ele falou aqui, ó, com base no texto, pode-se inferir que nos séculos XVI e XVII, ele está falando aqui, né? Letra A. As economias nacionais eram rigidamente controladas pelo governo? Pode ser, né? A letra B diz, o sistema colonial garantiu o desenvolvimento da metrópole e da colônia. Galera, no sistema colonial, que é uma característica do mercantilismo, a colônia ela tem uma função. Qual é a função da colônia? Ser explorado pela metrópole. A colônia, né, ou seja, a metrópole, ela não quer desenvolver a colônia. Ela quer explorar, porque a lógica mercantilista diz que as colônias elas devem ser
explorados pela metrópole, devem complementar a economia metropolitana. Então, a letra B não é. Vamos ver a letra C? O liberalismo econômico rompeu com as práticas mercantilistas existentes. Cara, você ainda hoje tem prática mercantilista. Por exemplo, quando você teve aquela treta entre Trump e o governo chinês antes do coronavírus, aquela guerra comercial, essa guerra comercial ela começou por quê? Por uma prática mercantilista que Trump adotou. O que foi que Trump fez? Criou barreiras alfandegárias, sobretaxou os produtos que vinham da China. Então a letra B não é, ou a letra C não é. A letra D diz, o tráfico negreiro dificultou o processo de acumulação capitalista, falso. Pelo contrário, vai facilitar o processo de acumulação capitalista. E a indústria fabril era a principal atividade econômica da época. Não, culpado, a gente não tem indústria fabril aqui. O que nós tínhamos eram manufaturas. Indústrias mesmo só a partir do século XVIII. Então a resposta correta vai ser letra A. As economias nacionais eram rijamente controladas pelo governo. Arrocha aí, Edvanzinho. E aí, dentro do século XVII, quando a gente está nessas ideias aí do absolutismo, nós temos um teórico do absolutismo, tá? Lá na Inglaterra, o absolutismo inglês, chamado de Thomas Hobbes, que está vivendo a época aí da Revolução Inglesa, né? Assim? Certo, exatamente. E ele está vendo as grandes críticas que eles estavam fazendo ao poder do rei. Então, o que é que vai fazer? O Thomas Hobbes vai escrever um livro chamado O Leviatã, um livro, né, bem denso, tá? Onde ele vai defender o absolutismo como melhor forma de se governar. Para justificar esse absolutismo, Hobbes parte de quê, Edivan? Ele vai partir da ideia do homem em estado de natureza. O que é esse estado de natureza? É o estado do homem anterior à lei, certo? Ele vai pensar o seguinte, não é que eles colocam a ideia de que existiu historicamente o estado de natureza, que existia uma época na história onde era esse estado de natureza. Não, é apenas um artifício que eles vão desenvolver para justificar os conflitos humanos. E aí o que é que o Hobbes vai dizer? Sobre a questão do estado de natureza, o homem é mau por natureza. O homem não vale bosta, né? Dizia Thomas Hobbes. Aí não deixaram ele escrever, então ele diz, pois bota assim, o homem é mau por natureza, o homem é o lobo do próprio homem. Homini lupus homini. Isso, homo homini lupus, né? O homem é o lobo do próprio homem. O homem não vale nada. Você não vale nada, mas eu gosto de você, né? E tal. Pô, era mais ou menos desse jeito. Então ele diz, olha, no estado de natureza, onde o homem é o lobo do próprio homem, onde o homem é mau por natureza, as pessoas vivem o quê? Um conflito generalizado. É um estado de guerra de todos contra todos. E aí o princípio fundamental, que é o princípio da vida, está sendo ameaçado constantemente. Por quê? Porque se eu sou mau por natureza e essa minha maldade se fundamenta no meu egoísmo, pois eu sou egoísta por natureza, eu tendo a buscar o bem para mim, mas às vezes o bem para mim é o mal para o outro. Se o bem para mim é o mal para o outro, eu quero que o outro se lasque. Não é que eu quero o seu mal, mas eu quero o meu bem. E se o meu bem implicar o seu mal, meu amigo, eu vou fazer o mal a você. O problema é que você pensa igual a mim. E isso gera o quê? Isso gera um estado de guerra. Isso gera um conflito muito grande. E as pessoas passam a viver esse risco de perder a vida, né? Essa ameaça à vida e o medo da morte violenta. Se tem uma coisa que a gente tem medo na vida é de morrer. Eu, particularmente, tenho muito medo da morte, não vou mentir. Eu tenho medo de morrer. E muito mais ainda de como vou morrer. Certo? Professor, o senhor poderia explicar de forma resumida. Segura ali, depois eu leio. Resumido os contratos sociais de Rousseau, Locke e Rousseau, na hora. Né? Na hora. Já estamos no gancho. Então, Hobbes é o primeiro mesmo. Então, o que acontece é o seguinte. É o medo da morte violenta. Porque o direito importante é o direito à vida. E esse direito à vida está sendo ameaçado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou abdicar, eu vou renunciar ao meu estado natural, à minha liberdade natural, que é absoluta, tá? E transferir essa liberdade a um terceiro. Transferir minha liberdade ao Estado, que vai ser legitimado por um rei, né? Por um rei absolutista. E esse rei, uma vez tendo um poder absoluto, resultado de um contrato social legitimado pela vontade da maioria,
tá? Esse rei nem pode ser questionado, esse rei não pode ser o quê? Destituído. Então, para o Thomas Hobbes, por que é que acontece o contrato social, respondendo você primeiro ponto? Porque eu tenho no estado de natureza uma ameaça à vida. Eu vivo no estado de natureza um estado de guerra. Eu tenho um conflito generalizado, beleza? E aí o Locke, ele pensaria bem diferente. Locke vai dizer que, por exemplo, o homem não é mau por natureza, né? O homem não é mau por natureza. Existe no pensamento do Locke também um estado de natureza. Tanto Hobbes, quanto Locke, quanto Rousseau, todos três são contratualistas e todos três, para legitimar o contrato social, partem da ideia do estado de natureza. Para Hobbes, o homem é mau. Para Locke, o homem não é mau. Na verdade, exige uma razão, digamos assim, uma lei natural da razão, que vai fazer com que a vida seja preservada no estado de natureza, certo? E aí você diz, então, tem necessidade de se fazer o contrato? Tem, porque o Locke ele vai defender o direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. Mas ele vai perceber que, como a propriedade privada é um direito, né, fundamental, com o aumento dessa ideia da complexidade, digamos assim, do trabalho, né, com a ideia dos conflitos que vai gerar devido à questão da propriedade privada, a propriedade privada passa a ser ameaçada. Porque no estado de natureza, se o homem não é mau, mas ele é juiz de causa própria, porque ele vai julgar o que é melhor para a vida dele, então eu posso ameaçar o direito à propriedade de Pablo, que inclusive sua primeira propriedade é o seu corpo, né? Essa é a nossa primeira propriedade. E aí nós usufruímos daquilo que é fruto do nosso corpo, ou seja, nós somos donos do fruto do nosso próprio trabalho. No entanto, esse fruto do meu trabalho, que é minha propriedade, ela está sendo ameaçada. Então, o que é que eu faço? Eu deixo o estado de natureza e eu faço um contrato social. Mas esse contrato social, ele não pode, de maneira nenhuma, implicar renúncia daquilo que eu já tenho. Então, diferente de Hobbes, eu não vou abdicar de minha liberdade, né? Eu não vou transferir minha liberdade para um terceiro. Eu vou, na verdade, fazer um contrato e estabelecer, a partir desse contrato, uma sociedade civil ou uma sociedade de leis, que vai ter no parlamento sua forma de se estabelecer enquanto governo. Então, ele é parlamentarista. Por quê? Porque eu vou ter no poder os representantes do povo. E esses representantes podem ser destituídos do poder caso ele não cumpra os deveres aos quais eles estão lá para cumprir. Rousseau vai dizer o quê? Ora, o homem não é mau por natureza, o homem é bom por natureza. O homem é bom, né? A ideia do bom selvagem. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Mas existe no ser humano uma bondade natural, onde ele vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com a natureza, tá? Ora, se o homem é bom por natureza, então, por que sair do estado de natureza? Para Rousseau, o ideal era que não saísse. Mas ele saiu quando? Quando o homem constituiu propriedade privada. O que para Locke é um bem, que é a propriedade privada, para Rousseau é a origem das desigualdades entre os homens. Então, uma vez o homem corrompido, ele vai sair desse estado de natureza, mas assim como para Locke, ele vai permanecer livre, né? Não pode haver alienação de liberdade, mas também não pode haver para Rousseau representatividade, né? Para Locke, quem está governando são os representantes do povo. Para Rousseau, não pode haver representatividade. Por isso que a forma de se governar é uma democracia direta, baseada no que ele chamou de vontade geral, no corpo coletivo. É a vontade de todos e de cada um ao mesmo tempo. Para quê? Para que as pessoas, mesmo cumprindo a lei, elas continuem sendo livres. Massa? Vamos para a questão aí, moral. Sim. E aí é o seguinte, viu, Pablinho, os meninos aí, tem que aí, depois terminar a aula aí do Fusion, ir lá no Instagram e seguir o Tite aqui no Instagram novo que ele fez, viu, Pablinho? Prof. Ed Safadão. Vai lá,
no Instagram depois e faz o convite, pede aí, passa a seguir o teacher e curtir aí os Lero Whites do teacher. Estouro. Prof. Ed Safadão. Massa. Nota aí, escreve aí, Pablo. Prof. Ed Safadão. Prof. Ed. Não, bota só o I aí. Prof. Ed Safadão. Meu amigo, é pipoco, Beatriz. É seguir o teacher lá no Prof. Ed Safadão, né? Que é pesado. Então, diz o seguinte: a natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e um outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que o outro não possa igualmente aspirar. Aí, meu amigo, é peia para comer sabão? Peia para saber que sabão se come. Exatamente. Então, para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, que seria o estado de natureza, né? Quando os homens desejam o mesmo objeto, eles, a letra A diz, entravam em conflito. Exatamente. Por quê? Porque eles estão no estado de natureza, que é um estado de guerra de todos contra todos, né? Violência generalizada e medo da morte violenta. Beleza? Show. Estouro, papoco. Foi boa, Fernando? Moral. Letra A seria a alternativa correta. Uma última questão é sobre iluminismo, né? Isso. Já? Vou. Estamos aqui no... Então é o seguinte, meninos. Esse movimento filosófico, né, chamado de iluminismo, né, ele vai tratar, vai se dar lá no século XVIII, né? O Immanuel Kant chamou de esclarecimento, que é a saída do homem de sua minoridade, né? É quando o homem alcança o que ele chama de autonomia da razão. É um movimento filosófico contrário ao antigo regime, não é? Que defende os interesses ou os anseios da burguesia. Não é isso? Quais são os ideais do iluminismo? Liberdade individual e social, igualdade jurídica, tolerância religiosa e propriedade privada. Esses ideais são ideais o quê? Burgueses, alternativa A, né? Beleza? Letra A. Show? Então, esses ideais são ideais basicamente o quê? Burgueses. E os filósofos do iluminismo, lá em Nara, né? Eles foram, de certa forma, ideólogos, Fernando e Felipe, né? Da burguesia. Então, John Locke, o Montesquieu, o Voltaire, o Diderot, o D'Alembert, o Jean-Jacques Rousseau, o Adam Smith, o Immanuel Kant, acabaram de alguma forma sendo ideólogos da burguesia, se contrapondo a essa ideia do antigo regime, do poder absoluto do rei, né? E defendendo os ideais como de liberdade, né? De tolerância, de propriedade privada. Não é à toa que a filosofia iluminista vai exercer uma influência gigantesca, não só na Europa, como na América. Quando você pensa numa filosofia iluminista, você lembre que vai ser a filosofia iluminista, é o pensamento de John Locke, por exemplo, que vai influenciar a independência dos Estados Unidos. Vão ser as ideias de Rousseau que vão exercer uma influência gigantesca na Revolução Francesa. Vão ser as ideias iluministas que começam a contestar aqui no Brasil o sistema colonial, que vai representar o que nós chamamos de crise do antigo sistema colonial, né? Ou crise do sistema colonial. Por exemplo, quando você pensa em movimentos do Brasil, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, são movimentos que foram beber na filosofia iluminista, que foram beber nos pensadores iluministas. A galera saía daqui, ia estudar na Europa, via o que estava acontecendo na Europa, lia sobre o que estava acontecendo e trazia essas ideias, principalmente o conceito de liberdade, igualdade jurídica, para cá. E acabou exercendo uma influência gigantesca nos movimentos, tanto na América quanto na própria Europa. Show. Vamos para a questão? Vamos para a questão para concluir, né? Isso. Deixa eu colocar aqui a questão.
Sexta e última questão. Recusar, é o telefone. Ó, sétima, na verdade, foram 7 questões, né? Numa época de revisão geral, em que valores são contestados, reavaliados, substituídos e muitas vezes recriados, a crítica tem papel preponderante. Essa, de fato, é uma das principais características das luzes, a crítica, né? Que, recusando as verdades ditadas por autoridades, submetem tudo ao crivo da crítica. E aí esse texto é de Immanuel Kant, O Julgamento da Razão. O iluminismo tece críticas aos valores estabelecidos sob a rubrica da autoridade. E nesse sentido propõe, Guilherme, a letra A diz... É aqui mesmo, Pablo? São essas mesmas, né? É. A letra A diz, meninos, mostra que os dois movimentos defendiam os mesmos princípios de igualdade social. É isso, não. É isso mesmo, os dois... Espera aí. Não, deixa eu olhar. É não. Olha aí. É não, cara, aqui. Cara, ó. Sim, que eu digo dois, que eu digo quatro movimentos, eu estou falando só de um. Rapaz, esse celular de Pablo aqui é coisa chique, eu não sei mexer, pobre não. mesmo, viu? A defesa do pensamento dos enciclopedistas, que com seus escritos mantinham o ideário religioso, não é, nós estamos falando da crítica aqui, né? Então não teria relação aqui com a ideia dos enciclopedistas, nessa perspectiva principalmente religiosa, né? A letra B diz, o estímulo da visão reducionista do humanismo, permeada pela defesa de isenção em questões políticas e sociais, né? Não tem relação nenhuma, né? A letra C diz, a consolidação de uma visão moral e filosófica pautada em valores condizentes com a centralização política, não, lembra, ó, Combate crítica ao absolutismo, não é isso? Combate a ideia do absolutismo. A letra D diz, a manutenção dos princípios da metafísica, dando vastas esperanças de emancipação para a humanidade. Tampouco Kant, na verdade, na metacrítica, ele vai fazer a crítica à metafísica dos costumes. Então, na verdade, o que há muito é crítica nessa perspectiva do pensamento metafísico, beleza? A letra E diz, o incentivo do saber, eliminando superstições e avançando na dimensão da cidadania e da ciência, isso é o iluminismo, beleza? Show de bola? Tá, estamos por aí. Como é? Não, é do tá lado. Errado. Tá errado, exatamente. Sarinha, e aí, meninos, tranquilo, de boa, estamos terminando por aqui, né, Pablinho? Claro. E aí, aquele negócio, se eu soubesse o que fazer para tirar vocês da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Mas acontece que meu coração não é papel, que a chuva molha e as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel. Eita, Pablo. Galera, a 8ª questão, o gabarito é a letra E. E a 9ª questão, o gabarito vai ser letra D. Letra D. A 8ª... Cadê? 9ª questão, letra D. A 8ª, letra E, e a 9ª, letra D. Beleza? Foi boa? Digníssimos, digníssimas. Falta o rock. Estar aqui, passar esse resto de tarde com vocês. Não, Pablo Vittar não, Lardi. Pablo Vittar. Não, Lardi. Diga ou não. Boa, diga Lardi. Pablo do Arrocha, pelo menos, homem. Valeu, Lardi. Foi boa. Pablo do Arrocha, pelo menos, homem. Aí você me quebra. Aí é punk. Amanhecer é sempre solidão, é tão vazio aí, sem você. Tá pedindo de rock aí, rapaz. Dia do rock, cara. Agora, quando lembro de nós dois, meu coração chora. É só esse... É Fernando que fica com esse negócio de rock aí direto. Não, tá certo. Rapaz, rock é vida, cara. Pelo amor de Deus. Eu gosto pois também. É, cara. Cadê? Aí, ó, tem mais um de fã aí na tua casa aí. Show. Melhor que a live de sábado. Tome. Dei valor. Meus queridos, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Beijo no coração.
Valeu, galera. Valeu, Até valeu. uma Fiquem com próxima Deus. vez. Foi Deus boa. quiser. As Aí pabletes. as pabletes também aí. Foi boa. Valeu, galera. Tchau, tchau.